Você já parou para pensar por que em 2026 a gente ainda tem saudade de uma época sem internet, sem smartphone, sem streaming? Por que uma geração inteira que mal viveu os anos 90 está obcecada com Tamagotchi, fita cassete e TV de tubo? Eu vou te contar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você esperou por alguma coisa com aquela ansiedade boa, aquela espera gostosa que fazia a coisa valer mais quando chegava? Nos anos 90, tudo era assim, e talvez seja exatamente isso que a gente esteja procurando de volta. Fica comigo nesse vídeo, porque a gente vai fazer uma viagem e eu garanto que você vai relembrar de muitas coisas. Por que a saudade dos anos 90 domina hoje? Vamos começar com um dado que me deixou de queixo caído quando eu vi. As buscas por temas dos anos 90 cresceram 160% no Brasil nos últimos 5 anos. 160%. Playlists nostálgicas subiram 145% no Spotify e no TikTok a hashtag nostalgia ultrapassou 22 bilhões de visualizações no mundo inteiro. Isso não é coincidência, isso é um grito coletivo. Sabe o que está acontecendo? A gente vive num mundo de excesso. Excesso de informação, excesso de escolha, excesso de velocidade. E quando tudo é demais, o cérebro procura um lugar seguro. E esse lugar seguro, para muita gente, chama anos 90. Não é que os anos 90 eram perfeitos, longe disso, mas havia algo naquela época que o mundo de hoje perdeu, a sensação de que o tempo era seu, que você podia assentar, esperar e curtir o processo. Vamos falar de como era viver nos anos 90. Antes do YouTube, antes do Netflix, antes do TikTok. Havia uma caixa na sala, geralmente de madeira, com aquela antena que a gente girava para um lado e para o outro com 2 bolas de brombil até a imagem aparecer. E ela era, sem exagero, o centro do universo. Nos anos 90, praticamente não havia lar no Brasil que não tivesse uma televisão ligada em algum momento do dia. A TV não era entretenimento, era companhia, era ritual, era família reunida. As novelas das 6 e das 7 e depois vinha o Jornal Nacional. Em seguida, a mais esperada da noite, a novela das 8. E no domingo, tínhamos a banheira do Gugu no Domingo Legal, Domingão do Faustão, Os Trapalhões, Silvio Santos. Agora me conta nos comentários, qual programa dos anos 90 você assistia todo dia sem falta? E os seriados, que mesmo hoje, no mundo digital, ainda conquistam novos fãs toda semana. Tinha a Família Dinossauro, Arquivo X, tinha também um Maluco no Pedaço, Power Rangers, Xena, a Princesa Guerreira, Barrados no Baile, Escolinha do Professor Raimundo, Sai de Baixo e por aí vai. E tem uma coisa que diferencia esse tempo do de hoje. Quando o episódio acabava, ele acabava. Você tinha que esperar a semana inteira pelo próximo. Não tinha próximo episódio em 5 segundos. Não tinha binge. Era uma dose por semana. E aquilo criava uma antecipação que hoje a gente quase não sente mais. A trilha sonora de uma geração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma música que, quando toca, te transporta instantaneamente para um momento específico da sua vida? Cheiro de terra molhada depois da chuva, sabor de sorvete de limão, aquela música específica que tocava toda hora na rádio. Nos anos 90, a rádio era tudo. Você não escolhia a ordem, você não pulava a faixa. Você ligava ao rádio e o que tocava, tocava. E de alguma forma, isso tornava cada música mais especial, porque quando tocava a sua favorita, era como um presente. E que músicas eram essas? O Brasil dos anos 90 viveu uma explosão musical sem igual. De um lado, o pop internacional chegando com tudo. Backstreet Boys, Spice Girls, A-ha, U2, Roxette, Four Non Blondes. Me conta aqui nos comentários, qual música dos anos 90 você ainda ouve escondido? Pode falar, aqui é um espaço seguro. O mundo antes da internet. Agora, eu preciso que você faça um exercício comigo. Fecha os olhos por um segundo. Imagina que você quer saber a letra de uma música, mas não tem Google, não tem YouTube, não tem internet, não tem nada. O que você faz? Se você viveu os anos 90, já sabe a resposta.
Você ligava o rádio em um determinado horário marcado por uma determinada estação de rádio. Ai, você aumentava o volume e pedia silêncio para todos e esperava o locutor repetir. Você pegava papel e caneta e anotava do jeito que entendia, e às vezes errava metade da letra, e cantava assim mesmo, já estava bom demais e com convicção total, achando que estava certo. Essa era a vida antes da internet, e tinha uma beleza nela que a gente só percebe agora. Fã de verdade trocava cartas com outros fãs. Cartas mesmo, no papel, pelo correio. Você escrevia, colocava no envelope, comprava o selo, ia até o correio e esperava semanas pela resposta. E quando chegava, era uma das melhores sensações do mundo. Era uma alegria receber um cartão ou carta pelos correios. Que maravilha era essa simplicidade! Para fazer um trabalho de escola, realmente podia se chamar de trabalho, porque tinha que pegar um ônibus para ir a uma biblioteca, carregando um bloco de papel ao maço, lápis e caneta para reescrever o que escreveu de lápis e assim não gastar folha. Tinha também a Enciclopédia Barça, aqueles volumes enormes que ficavam na estante da sala como símbolo de status. Se a família tinha Barça, era a família que levava a educação a sério. Era o Google de papel, com muito mais charme e muito menos velocidade. E então, no meio dos anos 90, chegou o dial-up. Se você sabe o que é esse nome, você provavelmente já ouviu aquele som. Aquele barulho esquisito, mecânico, quase alienígena que o modem fazia ao se conectar. E então, talvez, se Deus quisesse e a linha telefônica cooperasse, você estava online, para acessar uma página que levava 10 minutos para carregar. Páginas cheias de animações, cursores animados, botões, textos, cores. Era uma discoteca psicodélica em forma de site. E se alguém pegasse o telefone nessa hora, você perdia tudo e começava de novo. E sabe o que é mais incrível? A gente adorava, porque era novidade, porque era mágico, porque você estava se conectando com o mundo através de um fio de cobre e muita fé. A internet dos anos 90 não era uma ferramenta, era uma aventura. Os filmes que moldaram quem você é. Agora eu quero fazer uma afirmação que pode parecer exagerada, mas eu acredito com convicção. Você é, em parte, quem você é hoje por causa de um filme dos anos 90. Pensa comigo. Quem cresceu vendo Forrest Gump aprendeu que persistência e bondade valem mais que inteligência. Quem viu Jurassic Park pela primeira vez entendeu que ciência e arrogância é uma combinação perigosa. Quem chorou no Titanic e todo mundo chorou, pode parar de fingir, aprendeu alguma coisa sobre amor e perda que nenhum livro didático ensinaria. Independence Day, melhor impossível, eu amo esse filme. Os filmes dos anos 90 não tinham vergonha de ter mensagem, eles não tinham medo de emocionar. Pulp Fiction reinventou a narrativa cinematográfica. Schindler's List filmou o infilmável. Toy Story abriu as portas de um universo inteiro de animação digital que a gente vive até hoje. A gente chegou no final dessa viagem e eu quero terminar com uma ideia que fica martelando na minha cabeça. A gente não tem saudade dos anos 90 porque tudo era melhor. A vida era mais difícil em muitos aspectos. As desigualdades eram enormes, os problemas existiam. A gente tem saudade de uma versão do mundo onde o tempo parecia mais lento, onde cada coisa tinha o seu momento, onde a espera fazia parte da experiência. A fita de vídeo que você tinha que rebobinar, a carta que demorava semanas, o clipe que tocava uma vez por dia se você tivesse sorte, a novela que você tinha que assistir no horário se não perdia. Tudo isso criava presença, criava atenção, criava conexão real com o momento, criava momentos com amigos e família.
E talvez seja isso que a gente esteja buscando quando mergulha nessa nostalgia. Não o passado em si, mas aquela qualidade de atenção que o passado exigia. Os anos 90 não vão morrer, porque eles carregam algo que a gente continua precisando. A sensação de que o que está acontecendo agora importa, vale a pena ficar, vale a pena sentir. Se esse vídeo te trouxe alguma memória boa, deixe o seu comentário, se inscreva, deixe o seu like e compartilha com alguém que viveu tudo isso com você. Garanto que vira conversa e provavelmente vira noite também. Te vejo no próximo vídeo.